Soares, prazer falar contigo, muito bom poder ouvir essas análises, e a gente segue, né, também com assuntos importantes, atuais, né, contemporâneos aqui, até porque aí nos Estados Unidos houve uma grande expectativa pelo fim do shutdown, que inclusive foi o maior da história americana. E agora a expectativa é o que vem daqui para frente, né, principalmente num ambiente onde muitos dados acabaram sendo perdidos, não contabilizados, talvez não serão divulgados para sustentar algum tipo de decisão do Federal Reserve. Queria entender um pouco dessa percepção, né? E o que vem agora, e o que o mercado também espera que venha agora, depois de, enfim, finalizar o shutdown. Bem, Felipe, obrigado. É sempre um prazer falar com você. A gente, 43 dias de briga política, atrapalhou o país em vários aspectos, centenas de milhares de pessoas sem receber salários ou benefícios por causa de besteira. E graças a Deus a besteira acabou, né, antes do que se imaginava, porque já tinha gente precificando para janeiro. Alguns dados não vão conseguir ser divulgados porque não tiveram coleta naquele período, e isso já era esperado. Eu não entendo a surpresa do mercado, porque se está de greve, está de shutdown, ninguém está fazendo nada, a pessoa que coleta dado não está coletando dado. Então não adianta agora eu ligar para você, Felipe, que é um dos candidatos que participa da pesquisa, e falar assim: Felipe, lá em outubro, qual que era a sua expectativa de inflação? Qual que era a sua expectativa em relação ao emprego? Ok, e agora em novembro, como que está a sua expectativa? Você concorda que o dado fica bagunçado, fica sujo? Porque talvez agora a sua perspectiva mudou e você vai responder outubro de outra forma. Então algumas coletas elas ficam poluídas e não vão ser divulgadas, não vai funcionar. Porém, nós temos sinais que são importantes para olhar. Tivemos 4 membros do Fed ontem dissidentes em relação à falta de conforto em continuar cortando juros por causa desse cenário, porque também não tem dado. Porém, dados de empregos mais fracos no setor privado, vagas em abertas mais fracas nos sites que são usados como referências para mensurar como está o ambiente de trabalho. A pesquisa de Michigan de sexta-feira, onde o consumidor, dado que é uma pesquisa privada, mostrou que está muito mais preocupado em perder o emprego e não conseguir arrumar outro do que com a inflação de médio e longo prazo. Inclusive o Fed de Nova York, que soltou pesquisa de inflação, tem ancorado 3 e 5 anos a 3%. Tudo o que está acontecendo de tarifa está vindo do lado contrário agora. A gente teve o choque tarifário, agora o governo está ajustando tarifas para baixo. China veio para baixo, Suíça está vindo para baixo. Ontem já anunciaram alguns produtos que vão vir para baixo. Remédios devem vir para baixo porque está em 100%. Estão negociando isso depois que Pfizer, Novo Nordisk e Lai Lai fizeram acordo com o governo. Então essas notícias elas são positivas em termos de menos inflação. Substituição de mão de obra por inteligência artificial é deflacionário, porém gera desemprego. Eu acredito que o Fed tem que usar o bom senso. O mercado de trabalho ele está muito pior, muito mais fraco e está gerando muito menos confiança no americano do que o fato da inflação estar acima da meta, mas estacionada entre 2,8% e 3%. Eu acredito que corta os juros em dezembro, continua o mesmo discurso de divisão, porém, logo depois da reunião de dezembro, Trump anuncia o próximo presidente do Banco Central. E a gente sabe que tende a ser um presidente mais alinhado com o governo. O Bessent tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho. E o Fed e o governo têm motivos para manter as taxas de longo prazo ancoradas para cima, para evitar um oba-oba, que é tudo que o mercado quer, e o Fed e o governo americano não querem. Continuamos vendo crescimento saudável, então assim, eu não me surpreenderia se a sequência de fatos é corte em dezembro, discurso duro do Powell, nomeação do próximo presidente do BC, que assumiria em maio, e aí a reunião de janeiro é uma bola dividida, porém a gente já está com juros muito mais próximos dos juros neutros do que essa corta não corta. Então, para mim, segue o jogo, o Fed vai continuar desse jeito, mas a gente vai continuar vendo juros cair e a economia destravando em outros setores. Fábio, até interessante, né? Essa divergência, né? Ou essa divisão do Federal Reserve, que até você falando sobre não só o próximo presidente, mas a gente viu até o Rafael Bostic, que poderia ser reconduzido ao cargo, falando que vai
né, aposentar, vai abrir mais uma vaga ali para a indicação do Donald Trump, né? Então vai se criando ali um ambiente, né, um arcabouço de que todo mundo vai projetar juro para baixo, né? Porque tá grande parte ali não só percebendo que poderia fazer isso, mas também alinhado com as ideias de Trump. A percepção, ou pelo menos a interpretação que a gente quer entender é se o mercado já precifica, né, ou vai precificando isso, ou se tem espaço para alguma oscilação que possa trazer alguma diferença, alguma sinalização que o mercado ainda não esteja capturando por estar um pouco mais pé atrás ou talvez um pouco mais cauteloso. Felipe, primeiro me permita fazer só uma pequena correção, porque a gente tem esse problema de ruído, não é a vontade do Trump. Todo presidente tem vontade de juros baixos e pleno emprego, mas são as condições atuais que permitem se fazer isso. É a mesma coisa no Brasil, para a audiência entender. O governo já quer que os juros caiam, e o Banco Central falou ontem, olha, apesar da ata eu ter sinalizado que eu posso cortar, eu ainda, olhando meus modelos, não posso cortar porque essa ancoragem não está definida. Então, a vontade dos presidentes sempre são juros zero, crescimento, porque é bom para o governo. Agora, olhando os dados americanos, a inflação não está na meta, ok, 3%, a meta é 2%, a inflação não está na meta, porém, nós temos um cenário muito mais desinflacionário, menos maligno para a inflação do que há 6 meses atrás. Nós temos um mercado de trabalho muito mais maligno e perigoso do que há 6 meses atrás, e o mandato é duplo. Então eu entendo os membros do Fed querendo fazer jogo duro, só que pensando num horizonte de médio e longo prazo, juros são para baixo. O que muda isso? Mudaria se a gente tivesse uma mudança no cenário inflacionário. Porém, como até a Paula falou no começo da nossa conversa, a OPEP ontem falou, a gente vai ter muito mais petróleo ano que vem do que demanda para petróleo. Tanto que petróleo caiu bem ontem e a gente tem o barril abaixo de $60, né, corrigindo 1% hoje, mas caiu 4% ontem. Então, petróleo nesses níveis, a inflação é comportada. Atividade com tudo que está acontecendo não é inflacionário porque não tem pressão, tem muita folga nos indicadores. A turma que fala de bolha, de crise, você olha o ISM, que é um indicador antecedente, ele está em nível saudável. Você olha vendas, você olha salário, está tudo saudável. Então, assim, você não tem pressão nem para o pessimismo, nem para o otimismo. Você tem um mercado que está, a gente costuma falar que está num outono macroeconômico, que é o começo de um ciclo de expansão. Precisa ter condições para isso. As condições vêm quando você começa a normalizar a curva de juros. Taxa de juros próxima do neutro. Você não precisa ir ao neutro, mas você precisa continuar caminhando em direção ao neutro, que é quando a empresa que precisa ter perspectivas fala, pô, eu vou produzir mais, eu vou contratar mais, porque a demanda vai se manter crescente e tudo mais. E hoje esse cenário não tem. Desemprego é muito pior do que um pouco mais de inflação. Por quê? A inflação, só eu subindo juros, eu tenho certeza que eu controlo a inflação. Eu cair os juros não significa que eu vou gerar emprego. Eu vou gerar a sensação na empresa para possivelmente começar a contratar. Então, quanto antes eu gero essa sensação, mais garantias eu tenho que a minha profecia vai se realizar. É muito mais fácil lidar com, tem inflação? Sobe juros e está tudo bem.